que é uma unção especial, e esta não se podia ungir com qualquer óleo, e nem em qualquer coisa ou em qualquer pessoa. A unção espiritual, ela é ungida primeiro os enfermos. Agora eu disse que com esta unção se ungia os enfermos, pessoas que tinham enfermidades, não precisavam de colocar o óleo em cima da enfermidade para curar nesse sentido. Tiago capítulo 5 diz: chama os presbíteros e este faça a unção com óleo. Então se ungia com óleo, crendo que o poder do Espírito Santo desceria sobre o doente e restauraria a sua enfermidade e lhe devolveria a saúde. Deus quer fazer assim. É verdade que está escrito que a unção com óleo tem o poder de cura. Então, meus queridos, vamos explorar esse poder de Deus. Vamos ungir o povo, obreiros, vamos ungir o povo mesmo. Vamos sim pedir a autoridade de Deus e ungir o povo, porque é o poder de Deus na unção. E existe ainda nesta unção especial a unção conferida para líderes. Os líderes eram ungidos, e nós destacamos aqui algumas referências. Por exemplo, primeira referência: os sacerdotes eram ungidos para o seu ofício. Capítulo 8, versículo de número 12 do livro de Levítico, está escrito que Moisés pegou o óleo e derramou sobre a cabeça de Arão, e Arão foi ungido para ser sacerdote de Deus e administrar no santuário o serviço do Senhor. Os sacerdotes eram ungidos por Deus. Tanto Arão foi ungido, como os seus filhos foram ungidos, e toda a sucessão de sacerdotes era ungido de Deus. Não podia ser sacerdote se não tivesse unção. É por isso que quem não crê que tem unção não pode entrar diante de Deus para intermediar ninguém, porque não tem crédito. Mas quem é ungido, recebeu a unção de sacerdote, pode entrar diante de Deus como representante do povo, porque Deus perdoa os pecados, porque Deus liberta e opera maravilha. Quem é ungido, levante a mão, glorifica a Deus, aleluia. Você tem crédito para entrar na presença de Deus e orar pelo povo. Segundo grupo de pessoas que foram ungidos nos dias do Antigo Testamento foram os reis. O capítulo 10 e o versículo 1 do livro 1 de Samuel, está escrito que Samuel pegou uma botija de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. E quando ele derramou a unção sobre Saul, Saul deixou de ser Saul comum e se tornou rei. Sabe por quê? Porque a unção confere alguns privilégios. Os reis deveriam ser ungidos por Deus para que eles tivessem sabedoria para governar o povo de Deus. Estamos precisando de homens ungidos para poder cuidar do povo, não somente dentro da igreja, mas dentro da nossa sociedade, porque as leis estão aí corruptas, agredindo as imagens do povo de Deus, querendo ferir os padrões da Bíblia Sagrada. É porque falta unção. Mas no dia que o justo governa, no dia que o ungido sobe do trono, Deus muda a coisa. Capítulo de número 16, versículo 13 de 1 Reis. Davi é ungido rei. Está escrito que Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Davi, na presença dos seus irmãos. E a unção com óleo era apenas significando uma porção tremenda que Deus daria do seu espírito a partir daquele momento. O texto diz no versículo 13 que daquele dia em diante o Espírito de Deus se apossou de Davi, e Davi foi o rei usado. O reinado dele não terá fim. Sabe por quê? Porque da sua sucessão veio o teu Cristo e o meu, porque ele era o rei ungido. Davi foi um rei ungido. O capítulo de número 1 do livro de 1 Reis mostra a unção de Salomão. E o capítulo 9 do livro de 2 Reis mostra a unção de Jeú, do capítulo do versículo 1 ao 6. Então os reis deveriam ser ungidos. Terceiro grupo de pessoas que recebiam a unção
eram os profetas. Para ser profeta precisava de ter unção. Não era só chegar e bater o pé e dar uma entortada e dizer assim diz o Senhor e ter credibilidade. Tinha que ter unção para exercer aquela função de profeta. Agora, a unção de profeta, não há registro nenhum que havia necessidade de se derramar um vaso de azeite, como no caso dos reis e dos sacerdotes. O capítulo 19 do livro 2 dos reis, primeiro dos reis, diz que Elias chega no campo onde Eliseu está trabalhando e ele lança a sua capa, e quando ele lança a sua capa, Eliseu dá um pulo. Se fosse hoje, pastor Ziel, ele dava uma rodada e falava língua estranha. Sabe por quê? Deus estava lhe ungido para uma missão especial. Elias não fala nada. Eliseu só olha para ele e diz: deixe-me dar um beijo no meu pai, porque eu já volto. E Elias diz: vai e volta, porque você já sabe o que te tenho feito. Você sabe que eu já te ungi para ser profeta em Israel. Mas como foi a unção? A unção foi só jogar o paletó e já estava ungido, pronto para trabalhar. Profeta tem que ter unção. Profeta precisa de ter unção. É por isso que quando no capítulo de número 18 do livro de Deuteronômio, no versículo 15, está escrito: o Senhor vosso Deus levantará no meio de vós um profeta como eu, Moisés, dizendo: a este em tudo ouvireis. Então, quando ele vai começar ao seu ministério de profeta, ele recebe a unção de profeta para poder desenvolver o seu ministério de profeta. Jesus ficou lá no Rio Jordão, batizado por João, e o Espírito de Deus o ungiu e disse: esse aqui é meu filho amado. Pode profetizar, Jesus, porque tem unção. Pode profetizar porque é ungido. Quem tem unção pode profetizar. Se você tem unção, você pode profetizar. Irmão, se você tem unção, você pode profetizar. Pode abrir a boca e profetizar, porque quem tem unção de Deus profetiza. Quarto grupo. Agora esse aqui é mais difícil. Quarto grupo. Toda a comunidade de Israel era ungida. Capítulo 10 do livro do profeta Isaías, é o versículo 27. Isaías está antevendo os dias do cativeiro e está dizendo que Israel vai submeter a um jugo, mas que este tal jugo será despedaçado. Motivo pelo qual o jugo será despedaçado é a unção. Quem é o povo que Isaías está falando? Toda a comunidade de Israel. Mas como que Israel foi ungido? Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Israel recebeu a unção de Deus, assim como a igreja recebeu a unção de Deus. Assim como nós recebemos a unção de Deus. Na vida de Arão, Israel foi todo ungido. E na vida de Jesus de Nazaré, a igreja toda foi ungida. Nós erramos, pastor Melk, quando dizemos não tem unção. Porque tem unção, porque Jesus ungiu. Arão era o tipo de Cristo, Israel é o tipo da igreja. Arão recebe unção, Israel recebe por transferência. Jesus Cristo é o tipo de Arão, o sumo sacerdote da igreja, recebe unção, e a igreja recebe unção por transferência. De outra sorte, que unção que João está dizendo, nós recebemos a unção que veio do santo. Então nós tendo ciência de que somos ungidos, eu quero destacar 3 privilégios da unção. Primeiro privilégio da unção, capítulo 21 e o versículo 12 do livro de Levítico. A unção identifica. O primeiro privilégio da unção, identificação. Não precisa de sair gritando: eu sou crente, eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou cantor, eu sou cantora. A própria unção vai te identificar. A unção, companheiros, identifica. Capítulo de número 21, versículo 12: Moisés chamarão e diz: Arão, não se ausente da congregação do Senhor, porque a coroa do óleo da unção do teu Deus está sobre você. Moisés está dizendo para Arão que a unção é comparada à coroa.
Eu estava lendo um livro, Evangelismo por Fogo, e no livro tem uma foto e fala sobre o nome de um rei de um país e 2 dos seus comandantes. Eu não conheço nenhum dos 3, não saberia qual era o rei se ele não tivesse de coroa. Mas quando olha na foto, tem um coroado e 2 sem coroa. Isso significa que aquele que tem a coroa é o rei. A unção identifica. É verdade, a unção identifica. A unção confere identidade. Aleluia. Mesmo que as pessoas não te conheçam, mas por causa da unção de Deus na tua vida, as pessoas te identificarão como homem de Deus e como mulher de Deus. Sabe por quê? Porque tu és ungida. Porque tu és ungido. Quem tem unção, deixa eu ver, levante a mão e dê glória a Deus. A unção identifica. Arão é ungido. E ele diz: olha, tu tem uma coroa sobre a tua cabeça. É o óleo da unção do Senhor teu Deus. Eu li, você leu comigo, que a unção que vocês receberam do Santo, que é Jesus, permanece em vós. Então vocês estão coroados. Queira o diabo não, queira o mundo não, queira o povo não te apagar, não conseguirão te apagar, porque a unção que você tem vai te identificar. Oh, aleluia, a unção identifica. Aleluia. É o unção que nos identifica. Eis o servo de Deus, eis uma serva de Deus. Agora as pessoas, irmãos, estão precisando de colocar faixa na testa escrito: eu sou de Jesus, porque parece que está faltando. É gente carregando faixa no peito, na testa. Olha, não é pecado nenhum, pode até carregar, mas isso não identifica ninguém como profeta, isso não identifica ninguém como sacerdote. O que identifica não é a placa, o que identifica não é o dizer eu sou, o que identifica é a unção, porque a unção está posta como coroa, e a unção de Deus para o mundo te identificar como cidadão do céu e profeta de Deus na terra. Quem tem unção é identificado. Quem tem unção é identificado. É o grito de glória, é a lágrima que corre no olho, é o glória a Deus, é as línguas estranhas, são as boas práticas. Isso identifica, isto te identifica. Segundo privilégio da unção, autoridade. A unção confere autoridade. Eu não disse autoritarismo, não, porque é pejorativo. Eu disse autoridade. Autoritarismo é pejorativo, é sinônimo ou demonstração de falta de capacidade e de competência. Mas o próprio dicionário diz que a autoridade é a capacidade que alguém tem de se fazer obedecer. Não é de impor, é de se fazer. Diz aí no mesmo dicionário que autoridade é competência em determinadas áreas. E a unção não confere autoritarismo. Quem dá autoritarismo é falta de unção. A unção confere autoridade. Capítulo de número 17 de 1 Reis. Chega Elias, diz: quero falar com Acabe. Quem é Acabe? É o rei de Israel. Porque falar para um qualquer faz, mas para o rei é difícil. Sem unção se for volta sem cabeça. O jovem leva a notícia e diz: Acabe, tem um moço aí fora que quer conversar contigo, com a vossa excelência. Quem é? Elias. De onde é? De Tesbe, não conheço. Diga lá para o rei que eu sou de Gileade, porque Tesbe não é conhecida. Quando é de Gileade, por certo Acabe diz: pior ainda,
Gileade, pior ainda. Sabe por quê? Elias se identificar como cidadão de Gileade, para dizer que queria falar com o rei, como profeta de Deus, em nome de Jeová, não tinha crédito nenhum. Primeiro porque Elias não era conhecido. Segundo porque Tesbe não existia no mapa. Até hoje a arqueologia não conseguiu descobrir esta cidade. Quanto mais os mapas, não tinha. Quando ele diz que sou de Gileade, ele está dizendo: eu sou da lei do rio. Porque a Palestina era dividida pelo rio Jordão em duas regiões, região leste e região sul, oeste. Região oeste e região leste. De norte a sul corria o rio Jordão, que saía nas regiões montanhosas do Antilíbano. Quando Elias diz: eu sou de Gileade, ele estava dizendo: eu sou do lado leste do rio Jordão. O que é que isso significa? Nós não conhecemos profetas que têm boas identidades que surgiram na região leste do rio Jordão. Sabe por quê? Está escrito em 1 Samuel capítulo 3 que a palavra de Deus era de grande valia nos dias de Samuel, porém as visões não se manifestavam, era raro, ou não tinha palavra. E se não tinha palavra é porque não tinha profeta, porque quando tem profeta tem palavra. Porque Deus disse, quando Arão quis brigar com Moisés na Miriam, Deus disse: isso que vocês dizem de Arão não é verdade, porque se na terra tiver profeta, a ele eu me faço conhecer através de visões, e com ele eu falo através de sonhos. O povo só fica sem palavra se faltar profeta, mas se tiver profeta tem palavra de Deus. Quero saber se tem profeta, deixa eu ver, levante a mão, levante a mão, levante a mão, glória a Deus. Não vai faltar palavra aqui, porque tem profeta. Pelo profeta tem mensagem, então se revela. Ele disse: eu me revelo a ele através de visões, e falo com ele através de sonhos. E nos dias de Eli acabou. Aí Deus levanta Samuel. Samuel não é ciumento nem invejoso, e quando ele se vê naquela situação, ele diz: meu Deus, daqui a pouco eu vou também. Israel continua sem profeta, vou mudar isso. E aí Samuel desenvolve um seminário de profetas. Pastor Sebastião Fábio pregou sobre eles há poucos dias. Então Samuel cria uma congregação. Mas a questão é que Samuel morava em Ramá, lado oeste do rio Jordão. A Bíblia diz que existia uma congregação, um rancho de profeta, em Betel, oeste do rio Jordão. A Bíblia diz que existia uma congregação ou um rancho de profeta. Esses estão no capítulo 2 de 2 Reis, em Jericó, não a destruída por Josué, mas a reconstruída lá do oeste do rio Jordão. Quando Elias chega lá e diz: Acabe, eu quero conversar contigo. De onde tu é? Do lado leste do Jordão. Ele diz: não tem moral. Sabe por quê? Porque lá do lado oeste do Jordão não tem rancho de profeta. Lá nós não conhecemos isto, é coisa nova. Então este Elias deve ser um aventureiro. Mas por sombra de dúvida, deixe-me ele entrar. Aí Elias entra para profetizar. Acabe está esperando. Quem sabe Elias vai dizer: olha, seu Acabe, que bom ver os teus profetas comendo na tua mesa, junto com a tua esposa Jezabel. Que bom ver a tua grande multidão de profetas, 850, mantidos na sua casa. Mas Elias não levou esta mensagem. Sabe por quê? Porque Elias não era conhecido, a sua cidade não era conhecida, lá não tinha profetas de nome. E quando ele chega dizendo: eu sou de lá, ele não é conhecido, mas tinha algo que Elias tinha, era a unção de Deus. Porque profeta, para ser profeta de Deus, tinha que ter unção. Então pode falar, eu quero te escutar. E é diferente de hoje.